A líder da oposição do regime de Nicolás Maduro, a Maria Corina Machado, ela defendeu que Edmundo González seja proclamado legítimo presidente da Venezuela, que deve assumir, segundo ela, imediatamente seu mandato constitucional e ser reconhecido como comandante em chefe da Força Armada Nacional. A líder a nota, que foi publicada ali em uma rede social da vencedora do Nobel da Paz, disse que Maduro passa a enfrentar a partir de hoje a Justiça Internacional pelos crimes cometidos contra os venezuelanos e contra cidadãos de muitas nações. Professor, nesse contexto agora, como que fica o governo da Venezuela, quem que assume? E já queria perguntar a avaliação do senhor, se tem risco ali de uma guerra civil ali com disputa de poder depois dessa retirada de Nicolás Maduro. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra para mim estar aqui com vocês, sempre acompanho o canal e fico muito honrado de estar aqui com todos e todas. Bom, essa é uma pergunta muito difícil e é mais voltada para os especialistas em ciência política interna da Venezuela. A gente pode fazer algumas reflexões sobre o que aconteceu e pensar o que poderá acontecer, mas é só uma situação de futurologia mesmo. Então eu pensaria o seguinte, né? A gente tem 3 bases importantes para serem levadas em consideração. A primeira base é o fato de a presença de Maduro no poder na Venezuela até hoje pela manhã era uma presença bastante discutível por conta de ter sido resultado de uma eleição que não foi totalmente avaliada de forma externa. Então a gente não teve condições de verificar os resultados das eleições. Então, de fato, a sua presença não era algo que a gente pudesse dizer como legítimo, porque até mesmo o governo brasileiro não reconhecia o resultado das eleições, tendo em vista que as atas das urnas não foram divulgadas. Então isso é um ponto. Por isso até que a manifestação da Maria Corina Machado vai nesse sentido. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do direito internacional. As regras criadas nos últimos anos, décadas, pelo direito internacional, indicam que uma intervenção militar estrangeira em um outro país só é possível se houver autorização do Conselho de Segurança ou se for feita de forma a rechaçar invasão indevida estrangeira, ou seja, num caso de uma legítima defesa. Nesse sentido, é importante ressaltar que o direito internacional nem sempre tem força para se fazer valer, mas o respeito ao direito internacional espontâneo foi responsável por um dos maiores avanços da humanidade, que foi uma longa paz internacional. Então, se desde o século X a gente sempre teve guerras nos 20 primeiros anos de cada século que repercutiram mundialmente, o primeiro século em que isso não aconteceu foi o século XX. E foi o século XX século XXI, desculpem. Porque no século XX a gente criou regras de direito internacional bastante robustas. Então não é impossível reconhecer a falta de legitimidade do governo Maduro e reconhecer a violação ao direito internacional. São duas coisas completamente possíveis. Houve uma violação ao direito internacional por parte dos Estados Unidos e houve uma violação às regras internas eleitorais por parte do governo Maduro. E isso nos leva a uma terceira questão, que é o terceiro ponto que eu queria trazer a vocês. Quais são as consequências de intervenções internacionais sem respaldo do direito internacional? Então a gente teve intervenções mais recentes, especialmente a partir de 2001, quando o direito internacional começou a ser deixado de lado de forma mais explícita, né? Até 2001 havia um esforço de quem usasse as intervenções para apresentar um raciocínio que se ligasse ao direito internacional. A partir de 2001 isso deixa de acontecer. As intervenções se dão ao arrepio do direito internacional e ao arrepio dos direitos humanos. A gente pode citar
o ataque ao Iraque e ao Afeganistão, e a gente pode citar também as prisões ilícitas em Guantánamo e em outros lugares do mundo, Abu Ghraib. Então, quais são as consequências dessa intervenção? O que a gente vê historicamente não é nada positivo. Se a gente pegar especificamente Iraque e Afeganistão, essas duas intervenções geraram especificamente ataques a Paris, a Londres, o surgimento do Daesh, que a gente comumente chama de Estado Islâmico. Então, as consequências de uma intervenção militar, elas não são tão positivas no médio e longo prazo. O que é difícil para a população em geral é fazer correlação entre uma coisa e outra. Identificar que o Daesh está agindo por conta dos ataques que foram feitos lá ao Iraque e ao Afeganistão. O que aconteceu nos atentados de Paris e Londres e de Madrid são consequências dessas intervenções. E especialmente os países vizinhos acabam sofrendo porque aqueles dissidentes vão se colocar nos países vizinhos. Talvez aqui na América do Sul e mais amplamente na América Latina, a gente não tenha essa situação, mesmo porque a gente viu que o governo Maduro aparentemente ou não teve o apoio dos militares do seu país, apesar de agora, há alguns minutos, ter sido lançada uma manifestação do exército venezuelano nas redes sociais, de apoio ao governo Maduro e de apoio a combater os Estados Unidos, ou eles estavam tão mal preparados que não conseguiram perceber esses ataques, até porque a bateria antiaérea venezuelana, ela foi herdada da Rússia e teria condições de evitar esse ataque. Ou eles não viram, ou eles eram coniventes. Então a gente vai ver isso nos próximos momentos. A gente chega à sua pergunta. Ora, se o que algumas pessoas publicaram nas redes sociais na época das eleições em que concorreram Maduro e a oposição, se essas publicações são corretas, de fato, o vencedor foi o oponente. E, de fato, isso deveria ser repensado e como ele deveria chegar ao poder nesse momento. O que vai ser ruim para a gente vai ser um vácuo de poder nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos passos. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor do ponto de vista do direito internacional realmente. A ideia de que uma eleição questionada, ela pode servir de justificativa para essa intervenção que ocorreu hoje, dessa violação de soberania nacional, ou o que o direito internacional diz sobre a legitimidade dessa operação. E uma segunda parte, que é o seguinte: agora Maduro está sendo levado para os Estados Unidos para ser julgado por um tribunal norte-americano de crimes do narcotráfico. O que o direito internacional e o que o direito dizem sobre a legitimidade desse julgamento? São duas perguntas, desculpe fazer tão longo assim, mas porque são duas dúvidas que nós tivemos ao longo do dia aqui, desde o início da nossa live. São perguntas fundamentais e agradeço por elas, Fred. Primeiro, eu diria a você o seguinte: uma questão mais importante para o direito internacional do que o resultado das eleições é a tentativa do Maduro de anexar esse Essequibo que pertence à Guiana. Esse movimento do Maduro é um movimento que é flagrantemente contra o direito internacional. O resultado das eleições também tem um reflexo se isso significar violação a direitos humanos internamente, porque a gente tem toda uma estrutura internacional de proteção aos direitos humanos. E vale lembrar que na época em que a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, era alta comissária de direitos humanos da ONU, ela fez um relatório extremamente importante mostrando as violações a direitos humanos que o governo Maduro tinha perpetrado. Mas
para que isso justifique uma ação internacional, é necessário que os órgãos colegiados multilaterais internacionais aprovem. É por isso que a gente criou essa estrutura, para evitar conflitos, para evitar que pessoas inocentes venham a morrer. É por isso que a gente criou sistemas internacionais. Nesse sentido, tanto o caso de Essequibo quanto o caso das eleições deveriam passar pelo crivo de uma organização internacional, e aqui especificamente a ONU, mas poderia eventualmente ser a OEA, que autorizasse alguma ação no sentido de fazer a tentativa de retirada do governo local do poder. No fundo, uma intervenção militar deveria partir de autorização da ONU, especificamente do Conselho de Segurança da ONU. Esse é um ponto. Com relação ao julgamento do Maduro, a gente criou um sistema internacional de proteção contra governantes violadores de direitos, que é o Tribunal Penal Internacional. A gente teve uma primeira experiência que foi o Tribunal de Nuremberg, depois de uma tentativa de julgar o Kaiser por conta da Primeira Guerra Mundial, que não deu certo, ele conseguiu se alojar na Áustria, mas depois da Segunda Guerra Mundial, foi construído um tribunal em Nuremberg, um tribunal em Tóquio, que foram 2 tribunais que serviram para julgar os responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. O desafio desse sistema é que, invariavelmente, mesmo os vencedores da guerra cometem crimes de guerra. E se percebeu que a replicação desse sistema, que virou o Tribunal Penal Internacional para os Crimes Cometidos na ex-Iugoslávia, o Tribunal Penal Internacional para os Crimes Cometidos em Ruanda, e até mesmo alguns tribunais mistos, né, de Serra Leoa, por exemplo, esses tribunais eles tinham um viés muito impactante do vencedor. Nesse sentido, em 1998, criou-se o Tribunal Penal Internacional, com sede na Haia, para julgar vencidos e vencedores que eventualmente violem o direito internacional. E para julgar por alguns crimes, né? Crime de guerra, crime de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. Esse crime de agressão só foi definido em 2009 em Kampala. Mas, de fato, é que o Tribunal Penal Internacional é o espaço para julgar essas pessoas. O problema é que você vai julgar tanto aquele que venceu, o vencido, quanto o vencedor. E o governo Trump, por exemplo, aplicou sanções aos juízes do Tribunal Penal Internacional por quererem julgar pessoas que faziam parte do Hamas e pessoas que faziam parte do governo de Israel por genocídio. Pela situação que vivia Gaza, mesmo antes da guerra de 7 de outubro de 2023. Então, as estruturas internacionais, e esse é o grande desafio do direito internacional, elas servem para julgar todos e todas. E, normalmente, aquele que tem poder quer deslegitimar essas estruturas. Por quê? Porque ele não quer ser julgado num tribunal internacional. O Tribunal Penal Internacional recentemente determinou a prisão de um ex-presidente, se não me engano, eu não lembro se é da Tailândia ou da Indonésia agora de cabeça, mas acredito que da Tailândia, Filipinas, perdão, das Filipinas, e esse chegou a ser preso, está lá aguardando o julgamento, até tem uma investigação contra o promotor de justiça do Tribunal Penal Internacional para ver se ele se conduziu corretamente. O fato essencial aqui ele vai ser julgado lá nos Estados Unidos, como foi julgado Noriega, como foi julgado num tribunal interno o Saddam Hussein. Será que os apoiadores desse sujeito que vai ser julgado vão entender isso como legítimo? E mais ainda, né, a gente conhece líderes mundiais que são próximos de governos poderosos no mundo que cometeram atrocidades e que não vão ser julgados. Né? Por exemplo, o governo da Arábia Saudita,
que tem envolvimento com o esquartejamento de um jornalista na embaixada da Arábia Saudita em Istambul. Então, o direito internacional ele tem um grande desafio. Ele é construído para valer para todos. Esse grande desafio está no fato de que esses todos também envolvem os superpoderosos. Professor, eu queria aproveitar aqui, antes, vou continuar aqui com uma pergunta que surgiu aqui nos comentários, mas queria chamar aqui a atenção, a gente separou algumas imagens e a gente mostrou muito dos ataques, agora a gente está acompanhando algumas imagens como ficou ali a Venezuela depois desses ataques, né, ali o ministro da Defesa da Venezuela já havia dito, né, que áreas civis foram atacadas em Caracas, e aí a gente está vendo algumas dessas imagens de como ficou a situação pós esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela. E aqui, professor, eu queria te fazer uma pergunta do Abner, né, que está acompanhando aqui a gente na live, e ele falou sobre muito, né, desse julgamento internacional que tem que ter dessas instituições, mas aí ele fala se é certo invadir um país e prender o seu presidente. Pelo direito internacional, obrigado pela pergunta, pelo direito internacional, não. Só se houvesse uma decisão coletiva num órgão coletivo, como a ONU, Conselho de Segurança, determinando que isso acontecesse. Vamos lembrar que isso aconteceu na invasão do Kuwait, em 1991, quando houve autorização do Conselho de Segurança para a atuação de uma força comandada pelos Estados Unidos, uma força da OTAN comandada pelos Estados Unidos, naquela época chamada de Operação Tempestade no Deserto. A gente teve uma primeira atuação nesse sentido na época da Guerra da Coreia, quando a União Soviética saiu da reunião do Conselho de Segurança e acabou sendo aprovada a utilização de força para tentar reunificar as Coreias, o que não foi possível acontecer, porque, enfim, a Coreia do Norte se mantém até hoje. Professor, então, só um adendo, qualquer tipo de atuação como esse... Desculpa. Não, desculpa, é só porque lembrar que o mandato das Nações Unidas em relação ao Kuwait se esgotava no Kuwait, né? Não houve autorização que fosse até o Iraque, né? Esse foi até a questão que o George Bush falou na época. Por isso eu estou falando justamente para poder lembrar que o direito ele vai buscar a correção do ato injusto, não necessariamente você buscar ali uma vingança ou um livre-conduto, um salvo-conduto para o abuso do uso da força pelos países, né? Exatamente, bem lembrado. Existe um mandato que é dado pelo Conselho de Segurança para essa atuação. E a gente consegue perceber muitas vezes que esses grupos, né, que vão agir, às vezes ficam sem apoio em alguns momentos, mas, de fato, efetivamente, a decisão é uma decisão específica para aquela situação específica. Não é para avançar para além daquilo. Então, o uso da força é algo muito controlado no campo do direito internacional. Agora, a violação ao direito é algo que existe cotidianamente na nossa vida. A violação ao direito internacional é o que mais aparece, porque o direito internacional é aquele que tem menos proteções. Mas o direito interno é violado todos os dias. Se a gente pensar que o homicídio é proibido, e ele acontece muitas vezes, né, o estupro é proibido e ele acontece, a gente vê que o direito interno também é violado. Até mesmo quando a gente pensa numa situação de dívida, né, pagar uma dívida é uma determinação do direito. Mas muitas vezes a gente percebe que dívidas não são pagas. O que acontece com o direito internacional, e por isso que muitas vezes se diz, olha, o direito internacional acaba não funcionando, é que ele é mais escancarado. O que a gente tem que lembrar é que a convivência com violações a direito é do cotidiano. O que a gente precisa saber é o que fazer para diminuir as possibilidades de violação ao direito. E aí você faz várias ações que tentam impedir que a violação aconteça. Mas, eventualmente, a gente vai encontrar violações ao direito e a resposta do direito, tanto do direito internacional quanto do direito interno, nem sempre é satisfatória. A gente teve, mais ou menos nessa época do ano, há muitos anos atrás,
o caso da Boate Kiss, a gente viu como o direito interno também pode ser tão falho como o direito internacional.